Você acorda, checa o celular. 17 mensagens daquele colega que decidiu que você é o problema da vida dele. Acusações detalhadas escritas às 3 da manhã, com a paixão de um promotor que acabou de desvendar o crime do século. Seu primeiro instinto? Responder, ponto por ponto, citação por citação. Print da tela na mão, talvez até com alguns emojis de raiva, para enfatizar o quanto você está certo e ele está completamente errado. Pare, respire, porque você está prestes a fazer exatamente o que essa pessoa quer. Você está prestes a entrar no ringue que ela construiu para você, com as regras dela, a plateia imaginária dela e a necessidade desesperada dela de ouvir você se justificar. E no momento em que você apertar o botão de enviar, você já perdeu. Você não perdeu a discussão, aquela batalha verbal que você achava que ia vencer. Você perdeu algo muito mais precioso: o controle. Hoje, vou mostrar a vocês uma estratégia que parece contraintuitiva, quase absurda. Uma tática tão poderosa que funciona há 500 anos, desde cortes papais e escritórios modernos, até grupos de bate-papo tóxicos e jantares em família, onde sempre tem alguém que decide se tornar o terapeuta não solicitado. Não é complicado. Não exige treinamento especial. Você não precisa ler manuais nem fazer cursos online de 299 euros. Você simplesmente precisa aprender a ficar calado, mas não passivamente. Não como quem suporta, como quem sabe, como quem compreendeu que o silêncio não é vazio, é uma arma. E aqueles que a manejam bem não precisam disparar um tiro para ver seus inimigos se autodestruírem diante de seus olhos. Se você está cansado de se justificar para pessoas que nem merecem uma resposta, curta agora. Assim, eu sei que você já entendeu aonde queremos chegar. Vamos começar com um princípio simples que seu cérebro conhece, mas sua boca sistematicamente ignora. Quando você se defende, você já concordou em ser julgado. Você acabou de assinar um contrato invisível que diz: esta pessoa tem o direito de me julgar. Você assumiu a posição do réu que deve provar sua inocência. E adivinhe quem é o juiz? Isso mesmo. A mesma pessoa que está te atacando. Pense na última vez que alguém o acusou de algo. No trabalho, em casa, online, em qualquer lugar. Você se lembra daquela sensação imediata? Daquele fogo que começa no estômago e sobe até a garganta? Daquelas frases que se formam tão rapidamente na sua cabeça? Mas isso não é verdade. Mas eu sei. Mas você não sabe disso. Seu corpo inteiro se prepara para uma batalha verbal. Sua adrenalina sobe. Suas mãos podem tremer levemente. Sua voz se eleva um pouco sem que você perceba. Essa é a armadilha. É aí que você perde. Não quando a outra pessoa o acusa, mas quando você responde como se fosse obrigado a responder. Porque no exato momento em que você começa a se justificar, a explicar, a listar provas da sua inocência, você está comunicando algo devastador para todos os presentes, inclusive para si mesmo. Essa pessoa tem poder sobre mim. Você está dizendo sem palavras, mas com cada ação, que a opinião dela importa o suficiente para obrigá-lo a mudá-la. E o seu cérebro? Seu cérebro registra tudo isso. Existe um mecanismo neurológico chamado subordinação cognitiva. Parece complicado, mas é simples. Quando você assume uma postura defensiva, seu sistema nervoso automaticamente o coloca em uma posição hierárquica inferior à daqueles que o atacam. Não é uma escolha consciente.
Está programado em seu cérebro primitivo, que por milhões de anos teve que descobrir rapidamente quem está no comando do grupo e quem obedece. Pense em nossos ancestrais. Na tribo, quem tinha que explicar seus atos era sempre quem havia feito algo errado. O chefe não dava explicações. O guerreiro respeitado não se justificava. O ancião sábio não listava os motivos pelos quais merecia respeito. Eles simplesmente existiam em suas posições, e os outros reconheciam essa posição. Somente aqueles sob escrutínio, aqueles que haviam quebrado uma regra, aqueles suspeitos de traição tinham permissão para falar. E eles falavam muito, demais, desesperadamente. Então, quando você se apressa em se defender hoje, está ativando milhões de anos de programação social que gritam: estou em uma posição de subordinação. E todos percebem isso. Aqueles que o atacam percebem e aumentam a pressão. Aqueles que observam, veem e inconscientemente o colocam em uma posição inferior na escala de respeito. E você mesmo sente isso, mesmo que negue, nessa sensação crescente de ansiedade à medida que fala cada vez mais rápido, com cada vez mais detalhes, tentando convencer pessoas que já decidiram não lhe dar ouvidos. Mas existe outra dinâmica, ainda mais fascinante. Aquela que acontece no cérebro de quem te ataca quando você não reage. Quando você, em vez de entrar na briga preparada para você, simplesmente observa, silenciosamente, calmamente, talvez até com um toque de curiosidade no olhar, como se estivesse observando uma criança fazendo birra no supermercado porque quer doce. Seus cérebros literalmente entraram em curto-circuito. Eles esperavam tanto defesa quanto contra-ataque. Haviam se preparado mentalmente para ambos os cenários. Já tinham respostas prontas para suas prováveis justificativas. Imaginaram a escalada verbal, o ponto em que levariam ainda mais a voz, a frase final devastadora que usariam para encerrar o confronto em grande estilo. E você nega tudo isso a eles. Você tira o roteiro deles. Você os deixa com as falas ensaiadas morrendo em suas gargantas. E o que o cérebro humano faz quando perde o roteiro? Ele improvisa. Mal. Terrivelmente. Começa a preencher o silêncio com seus próprios medos. Chama-se projeção. E se torna seu melhor aliado. Você se lembra da última vez que enviou uma mensagem importante para alguém e essa pessoa não respondeu por horas? Seu cérebro pensou: ela provavelmente está ocupada. Ela me responde quando puder. Não. Seu cérebro pensou: ela está brava comigo. Ou ela decidiu que eu não valho a pena. Ou ela está falando mal de mim para os outros. Sua mente construiu 10 cenários negativos antes mesmo de considerar a opção mais simples e inocente. Isso acontece porque o cérebro humano detesta o vácuo, detesta a incerteza. E quando lhe falta informação, ele a inventa, quase sempre negativa. É um mecanismo de sobrevivência. Melhor se preparar para o pior e estar errado sobre algo positivo do que ser pego desprevenido por um perigo real. Agora imagine usar isso contra alguém que o ataca. Você fica parado, calmo, respirando normalmente. Você olha para a pessoa. Não diz nada. Os segundos passam. 5 segundos. 10. 15. Cada segundo é uma eternidade para o sistema nervoso dela. Ela está esperando sua reação para saber como responder. Ela não vem. A mente dela começa a trabalhar a 1000. Por que ele não está reagindo? Será que ele sabe de algo que eu não sei? Será que errei ao atacá-lo? Será que estou parecendo ridículo agora?
Será que ele está planejando uma vingança terrível? E quanto mais o silêncio se prolonga, mais ensurdecedoras se tornam aquelas vozes em suas cabeças. Seus níveis de cortisol, o hormônio do estresse, disparam 400% mais altos que o normal. Seus corpos entram em modo de alarme. Os batimentos cardíacos aceleram. As palmas das mãos suam. As vozes tremem levemente. Mas eles não têm um inimigo claro para combater, porque você não está lutando. Então toda essa energia é direcionada contra eles mesmos. Eles começam a cometer erros, repetem as mesmas acusações com palavras ligeiramente diferentes, na esperança de que uma formulação diferente finalmente o force a responder. Elevam a voz, tentando provocá-lo. Procuram apoio entre os presentes. E, muitas vezes, essas ações desesperadas os expõem exatamente pelo que são. Pessoas fora de controle atacando alguém que claramente não se sente ameaçado. É aqui que entra em jogo a dinâmica mais cruel, aquela que transforma seu silêncio de uma simples inação em uma arma psicológica devastadora. Porque, enquanto eles perdem o controle e você permanece calmo, algo mais está acontecendo na sala, ou no chat, ou onde quer que essa cena esteja se desenrolando. Outras pessoas estão desviando sua atenção. No início, eles estavam olhando para você, estavam esperando sua resposta. Talvez alguns até concordassem com seus agressores. Talvez realmente achassem que você precisava explicar aquilo, justificar aquela ação, defender aquela escolha. Mas depois de 10 segundos de silêncio sereno, depois de olhar para seu acusador com aquela expressão calma, quase gentil, depois de deixar as palavras deles se dissiparem no ar sem se apegar a nada, as perguntas mudam. Já não perguntam: o acusador tem razão. Perguntam: por que essa pessoa está tão perturbada? O que ela ganha com tudo isso? Por que ela precisa tanto de uma reação? O foco mudou. Você não é mais o acusado. Você se tornou o observador calmo de uma situação que está saindo do controle de outra pessoa. E essa pessoa, ela se tornou o problema. Essa inversão é algo chamado de jiu-jitsu emocional na psicologia. Nas artes marciais, o jiu-jitsu ensina a usar a força do oponente contra ele. Quanto mais forte você golpeia, mais forte ele cai quando você defende o golpe. Você não revida com força. Você redireciona a energia. Você a deixa passar. E essa mesma energia acaba derrubando o atacante. O mesmo se aplica à dinâmica psicológica. Quanto mais alguém te pressiona emocionalmente, mais energia investe no ataque. E mais devastador será o seu colapso quando essa energia não encontrar resistência. Não há parede contra a qual se chocar heroicamente. Apenas o vazio. E é no vazio que as pessoas caem. Vou mostrar como isso funciona em 3 situações reais. 3 campos de batalha onde todos os dias alguém perde poder, reputação e respeito por não entender essa dinâmica. E onde você, a partir de agora, pode vencer sem nem mesmo abrir a boca. Primeira situação. O escritório. Reunião importante. O chefe, alguns colegas e talvez alguns clientes estão presentes. E lá está ele, ou ela, aquela pessoa que decidiu que o seu sucesso é uma afronta pessoal à sua existência. Ela espera o momento certo quando todos estão prestando atenção e solta a bomba. O projeto fracassou porque você não ouviu meu conselho. Eu te disse que não daria certo assim. Boom. Silêncio na sala. Todos estão olhando para você. A temperatura percebida sobe 10 graus. Seu coração dispara.
Suas mãos querem gesticular, sua boca quer se abrir e despejar uma torrente de objeções. Os dados não dizem isso. Na verdade, o problema era outro. Você não estava lá quando... Se eu estivesse. Em vez disso, você respira. Olha a pessoa nos olhos. Conta até 5 mentalmente. O silêncio na sala é tão grande que você consegue ouvir o zumbido do ar-condicionado. 6 segundos. 7. 8. O acusador começa a parecer um pouco desconfortável. Ele esperava uma reação imediata. 9 segundos. 10. E então, num tom de voz perfeitamente neutro, quase gentil: entendo que isso seja importante para você. Ponto final. Nada mais. Você volta sua atenção para o próximo projeto ou para qualquer outro assunto que estivesse sendo discutido. O que aconteceu? Você acabou de comunicar várias coisas para todos na sala sem dizer-las explicitamente. Primeiro, você não se sente ameaçado por essa pessoa. Segundo, as emoções dela não te controlam. Terceiro, você nem sente necessidade de responder às acusações. É como se uma criança tivesse te dito que você roubou a lua e você simplesmente tivesse sorrido e seguido com o seu dia. E essa pessoa, ela acabou de destruir a própria credibilidade, porque lançou um ataque público contra alguém que nem sequer considerou necessário se defender. Aos olhos de todos, especialmente do seu chefe, você passou de um possível culpado para alguém tão confiante na sua posição que nem precisa justificá-la. E o acusador passou de um corajoso defensor da verdade para uma pessoa emocionalmente instável que faz birras em reuniões. Segunda situação: jantar com amigos. Ou pior, jantar em família. Aquela situação social em que alguém decide que é o momento perfeito para te colocar à prova na frente de todos. Você sempre acha que é melhor do que nós, não é? Dá para perceber pelo jeito que você fala, pelo jeito que você age. Uma tentativa clássica de domínio social disfarçada de sinceridade emocional. Eles querem te encurralar. Querem que você se justifique, se defenda, explique que não, você não se sente superior, que na verdade é incrivelmente humilde. Veja como você é humilde. E cada palavra que você diz em sua defesa confirma que eles estavam certos. Porque uma pessoa que realmente não se sente superior nem sentiria a necessidade de se defender dessa acusação. Em vez disso, dê um leve sorriso. Um sorriso genuíno, não sarcástico. Olhe para a pessoa com curiosidade sincera e pergunte: o que te faz pensar isso? Não é uma defesa. Não é um contra-ataque. É uma pergunta. Simples, direta e letal. Porque agora essa pessoa precisa se explicar. Precisa articular os motivos da sua acusação. E em 99 de 100 vezes, quando as pessoas precisam explicar por que atacaram alguém, acabam revelando muito mais sobre si mesmas do que sobre a pessoa atacada. Bem, por que você fala desse jeito? Do jeito que você fala? Desse jeito, como se. Como se o quê? Você continua perguntando, gentilmente, com curiosidade. E em determinado momento a verdade vem à tona para todos. Eles não se sentem ameaçados pela sua atitude. Eles se sentem inseguros em relação à própria atitude. A acusação deles não era uma observação objetiva. Era uma projeção da autoestima frágil deles. E você, simplesmente fazendo perguntas sem se defender, fez com que eles mesmos a revelassem. O grupo, que a princípio poderia ter se inclinado a atacá-lo para aliviar a tensão, agora o respeita.
Porque você demonstrou algo raro. A capacidade de permanecer calmo e sereno enquanto alguém tentava arrastá-lo pela lama emocional. E aquela pessoa que o atacou, ela acabou de perder a credibilidade pelos próximos 6 meses de jantares. Terceira situação: online. O campo de batalha moderno onde todos são generais e ninguém sofre consequências. Alguém escreve uma postagem sobre você, ou um comentário, ou uma avaliação falsa, ou uma mensagem em um grupo compartilhado. Essa pessoa te ataca publicamente. Talvez com meias-verdades, talvez com mentiras descaradas, talvez apenas com insinuações venenosas vagas, o suficiente para não configurarem difamação. Seu dedo quer digitar, quer escrever um papiro de 2.000 palavras explicando ponto por ponto por que aquela pessoa está errada, é desonesta, patética, invejosa e perturbada. Você quer capturas de tela, quer provas, quer testemunhas, quer destruir publicamente a credibilidade dela a tal ponto que possa passar por cima dela rindo. E, no entanto, você não faz nada. Não responde, não comenta, não compartilha para reclamar com seus seguidores. Silêncio absoluto. Como se aquela publicação, aquele comentário, aquela pessoa simplesmente não existissem no seu universo. No início, alguém que te conhece pode te mandar uma mensagem privada. Você viu o que ele escreveu? Sim. E você não está respondendo? Não, mas ele disse que eu sei. E você não acrescenta mais nada. O que acontece nos dias seguintes? A pessoa que te atacou começa a parecer obcecada, porque continua falando de você, tentando te provocar, postando outras coisas, e você ainda não existe para ela. E cada nova tentativa a faz parecer mais e mais desesperada. Os amigos começam a dizer, talvez em particular. Mas esquece, ele nem responde às suas mensagens. E ela responde, exatamente. Viu como ele é arrogante? Mas a narrativa pública não é de arrogância. É de uma pessoa que tem coisas mais importantes para fazer do que responder a provocações. E então algo bonito começa a acontecer. Outros usuários que nem te conhecem começam a te defender. Por que você está dando em cima dele se ele nem liga para você? Parece que você está muito mais envolvida com ele do que ele com você. E a pessoa que te atacou se vê tendo que defender o próprio comportamento em vez de atacar o seu. Você venceu sem dizer uma palavra. Você tem um exército de defensores que nunca recrutou, e tudo o que você fez foi nada. Literalmente nada. Agora, se você realmente quer dominar essa estratégia, precisa entender que existem níveis. Não se trata apenas de ficar calado. É algo muito mais sofisticado. E quanto mais você a domina, mais ela se torna uma arte. Nível 1. Silêncio defensivo. Você simplesmente não responde. Você reprime o impulso. Você morde a língua. Você range os dentes se necessário. Nesse nível, você ainda sente toda a força do ataque. A raiva, a frustração, a injustiça. Por dentro, você está gritando, mas por fora, você permanece em silêncio. É difícil, é desconfortável. Seu corpo quer reagir, mas você se controla. Só isso já transforma 80% das suas interações conflituosas. Porque mesmo que você esteja sofrendo internamente, você aparenta calma por fora. E aos olhos dos outros, especialmente daqueles que não te conhecem bem, a calma externa equivale à calma interna. Você sente uma sensação de poder,
mesmo que ainda não o sinta de fato. Nível 2. Redirecionamento estratégico. Você não fica apenas em silêncio. Você usa perguntas. Você demonstra curiosidade. Você muda o foco do conteúdo do ataque para o estado emocional do agressor. Por que isso é tão importante para você? O que você espera ganhar com esta conversa? O que faria você se sentir melhor em relação a esta situação? Nesse ponto, você começa a apreciar um pouco o processo, porque você percebe o efeito que suas perguntas têm na outra pessoa. Você a vê perder a confiança. Você a vê gaguejar nas respostas. Você a vê perceber, talvez por um instante, que não havia realmente pensado no que estava tentando alcançar. Ela só queria te magoar. E você está apontando isso para ela sem acusá-la diretamente. Nível 3. A presença inabalável. Nesse nível, você nem sequer finge estar calmo. Você está calmo, de verdade, porque você compreendeu, profundamente, visceralmente, que a maioria dos ataques não são sobre você. São sobre a insegurança, a frustração e a dor não resolvida do agressor. E dessa compreensão, nasce um tipo de compaixão. Não uma pena condescendente. Compaixão verdadeira. Quando alguém te ataca, você olha para essa pessoa e vê um ser humano que está sofrendo e tentando aliviar o próprio sofrimento, fazendo você sofrer também. E você simplesmente decide não entrar nesse jogo. Não porque você seja melhor, porque você é mais sábio. Nesse nível, as pessoas ao seu redor começam a te tratar de forma diferente. Elas falam com mais cuidado, pesam as palavras, buscam sua aprovação, evitam te desagradar. Não porque você seja agressivo, porque você é inabalável. Mas é preciso ter cuidado, porque essa habilidade pode corromper você. Quando você se torna realmente bom em manter a calma enquanto os outros perdem o controle, quando você enxerga claramente todos os mecanismos psicológicos em ação, quando você prevê como as brigas vão terminar apenas observando os primeiros segundos, você pode começar a se sentir superior. Você pode começar a ver todas as interações humanas como jogos de xadrez a serem vencidos. E você pode perder algo fundamental: a empatia genuína. O objetivo não é se tornar uma máquina fria que calcula cada resposta para maximizar sua vantagem tática. O objetivo é proteger sua energia e poder pessoal daqueles que querem roubá-los. Mas nem todas as pessoas que o desafiam são inimigas. Algumas estão simplesmente tendo um dia ruim. Algumas estão comunicando mal uma necessidade legítima. Algumas estão buscando conexão da maneira errada. A verdadeira maestria não consiste em nunca responder. Consiste em saber quando sua resposta serve ao relacionamento e quando serve apenas ao ego da outra pessoa. Consiste em distinguir entre alguém que merece seu silêncio e alguém que merece sua presença emocional, mesmo que imperfeita, mesmo que vulnerável. Use essa estratégia contra valentões, contra manipuladores contumazes, contra pessoas que repetidamente demonstraram desrespeito aos seus limites, contra aqueles que o atacam publicamente para obter status social às suas custas, contra aqueles que usam suas palavras contra você, independentemente do que você diga. Nesses casos, o silêncio é puro poder. Mas com pessoas que você ama,
pessoas que você respeita, pessoas que investiram sinceramente no relacionamento com você. Às vezes o silêncio é apenas crueldade disfarçada de estratégia. Às vezes a resposta certa não é tática, mas honesta. Você me magoou quando disse isso. Estou confusa com o seu comportamento. Preciso te entender melhor antes de responder. Essas não são fraquezas, são escolhas. A diferença reside na intenção. Você está optando por não responder porque é a estratégia mais eficaz? Ou está reagindo emocionalmente com o silêncio como uma forma de punição passivo-agressiva? A primeira opção é poder. A segunda é apenas mais um jogo emocional com uma roupagem diferente. Então, aqui está a verdadeira questão. Aquela que você precisa se fazer toda vez que alguém o ataca e seu dedo alcança o teclado ou sua boca se prepara para falar. Vale a pena gastar minha energia com essa pessoa? Não. Estou certo? Não devo me defender? Em resumo, essa interação vale meu tempo, minha atenção, meu investimento emocional? Porque a verdade brutal é esta. Na maioria das vezes, a resposta é não. A maioria das pessoas que te atacam não tem poder real sobre a sua vida. Elas não decidem a sua carreira. Elas não pagam as suas contas. Elas não dormem na sua cama. Elas não determinam o seu valor. São simplesmente pessoas com opiniões, muitas vezes erradas, quase sempre irrelevantes. E você está desperdiçando energia preciosa tentando mudar essas opiniões. Energia que você poderia usar para construir algo, para melhorar algo, para amar alguém, para criar, para viver. Em vez disso, você a está desperdiçando em um debate infrutífero com alguém que já se decidiu e só busca a satisfação de ver você perder o controle. Decepcione-os. Frustre-os. Negue-lhes essa satisfação. Não porque você seja maldoso, mas porque você percebeu que seu tempo neste planeta é limitado e cada segundo gasto se justificando para aqueles que não te entendem é um segundo roubado daqueles que realmente te amam. Esta é a verdadeira liberdade. Chega de convencer. Chega de provar. Chega de se defender. Simplesmente existir na certeza de quem você é e deixar que os outros interpretem isso como quiserem. Alguns vão te amar. Outros vão te odiar. A maioria vai te esquecer. E tudo bem, porque você não está mais jogando o jogo da opinião alheia. Você está vivendo a sua vida. E quando você vive assim, algo estranho acontece. As pessoas que costumavam te atacar começam a se afastar. Não porque você reagiu mal, porque você não reagiu de forma alguma. E isso as assusta, as confunde, as faz se sentirem pequenas. Elas não sabem como lidar com alguém que não se envolve em seus dramas, que não alimenta sua necessidade de conflito, que simplesmente existe, impermeável às suas provocações. Então eles vão embora. Encontram outros alvos, pessoas que vão reagir, que vão entrar no jogo, que vão lhes dar a descarga emocional que buscam. E você fica com as pessoas que realmente importam. Aquelas que não precisam te atacar para se sentirem importantes, que te respeitam o suficiente para se comunicarem com clareza, em vez de manipular emocionalmente. Que veem seu silêncio como força, não como arrogância. Este é o verdadeiro poder de não se defender. Você não derrota seus inimigos. Você os faz se auto-eliminarem. Você não trava batalhas. Você as torna irrelevantes. Você não vence discussões. Você transcende a necessidade de tê-las. E
No fim das contas, enquanto todos os outros ainda estão atolados em dramas intermináveis, tentando estar certos, tentando fazer os outros se sentirem culpados, tentando vencer conversas que ninguém vai se lembrar daqui a uma semana. Você já está 3 passos à frente, construindo a vida que deseja com as pessoas que merecem o seu tempo. E quando você olha para trás, vê todas aquelas brigas que um dia considerou tão importantes. Todas as vezes que perdeu o sono por causa de acusações. Toda aquela energia gasta em justificativas e defesas. E você se pergunta, por que deu todo esse poder a pessoas cujos nomes você agora nem se lembra? Esta é a lição. As pessoas não importam. Mas suas opiniões não remuneradas não merecem um lugar de destaque na sua mente. E certamente não merecem que você coloque em risco sua paz, sua dignidade, seu poder pessoal tentando desesperadamente mudá-las. Então, da próxima vez que alguém te atacar, respire, conte até 5. Olhe essa pessoa nos olhos e então conscientemente decida: essa batalha é pela minha vida ou é apenas pelo ego dela? Se for a segunda opção, sorria por dentro, porque você acabou de vencer sem sequer mover um dedo. E deixe o silêncio fazer o resto, porque o silêncio não é vazio, é pleno. Pleno de uma certeza que dispensa palavras, pleno de um poder que não pede permissão, pleno de uma paz que nenhum ataque pode perturbar. E quando você possui esse silêncio, você possui algo que ninguém pode tirar de você. Você mesmo. Então, você chegou até aqui. Isso me diz que você não é do tipo que se contenta com as estratégias motivacionais clichês. Você quer ferramentas de verdade. Se este vídeo fez você enxergar a dinâmica de poder sob uma nova perspectiva, deixe um like. Não para mim, para você. Porque clicar nesse botão significa que você escolheu sair do jogo das justificativas intermináveis. Deixe um comentário. Quando foi a última vez que você resistiu à vontade de se defender? Como foi a experiência? Eu leio tudo, e muitas vezes as melhores ideias para vídeos futuros vêm de vocês. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Aqui falamos sobre psicologia aplicada, estratégias concretas e aquela parte da natureza humana que preferem não te ensinar. Coisas reais, coisas que funcionam. Espero que você encontre essa paz interior que não precisa ser convencida. Até o próximo vídeo. Lembre-se, o silêncio não é fraqueza, é a forma mais refinada de poder.